Sou geradora e simplesmente não consigo dormir com alguém do meu lado. Eu fico a noite inteira acordada, é como se eu me sentisse sufocada e estranha. Minha filha é projetora e você descreveu exatamente ela. Sou casada há 29 anos e só consegui dormir no mesmo espaço com meu marido no máximo 6 meses durante esses 29 anos. Eu sinto toda a densidade e não consigo dormir. Isso também com os meus filhos, isso também acontece com os meus filhos e parentes. Desde a infância. Sou assim. Isso é normal para um gerador? Uma pergunta bem interessante, necessária e de grande valia para os 4 tipos. Uma vez que dormir na própria aura é uma decisão extremamente importante para quem quer viver o seu processo de autoconhecimento com o desenho humano, não apenas descondicionar, né, o não ser, você desidentificar, né, tudo que você viveu ali com os seus centros abertos, como você viveu o seu ser também, né, as suas definições, deixar o seu ser fluir, né, na vida através dessa autoridade, da sua estratégia. Então, o dormir na própria aura é uma recomendação para todos os tipos, porque a gente tem um desenho do sono de quando a gente está dormindo. Isso eu sempre soube desde do início do meu processo com o desenho humano, mas nunca tinha visto meu desenho do sono. E confesso para vocês que esse ano, durante a maratona, né, do Rave Festival que acontece lá na Bulgária, que é um encontro de vários professores de desenho humano do mundo inteiro, dura 7 dias ali de maratona, e eu participei, né, da palestra de uma das professoras que é especializada no desenho do sono. Então, a gente, quando tá dormindo, se você dorme com uma pessoa, né, então você tá na aura daquela pessoa, você continua amplificando os centros da pessoa que você dorme, seja um filho, namorado, marido, enfim. A gente também tem o condicionamento dos trânsitos, né? E esse condicionamento dos trânsitos, ele funciona de uma forma diferente de quando a gente tá acordado. Porque quando a gente tá dormindo, a gente tem um desenho diferente. Tem alguns centros ali que eles não ficam, né, ativados, sejam definidos ou não no nosso desenho. Enfim, tá, gente? Essa história do desenho do sono é um assunto bem avançado, mas estou trazendo para vocês começarem a perceber a delicadeza, a sutileza, assim como a complexidade que é o nosso sono. Então, eu aprendi muitas coisas, né, assistindo. Não foi uma aula, foi uma palestra. E a Meris, a minha professora, me mandou o meu desenho do sono. Então, todos nós temos o desenho de um mamífero. Mesmo quando a gente dorme na nossa própria aura, existe toda uma mecânica que acontece durante o nosso sono. Quando eu ouvi o básico da minha ali, eu fiquei chocada. E então, é sutil, é complexo, é delicado a forma de a gente ver, né, as diferentes configurações que a gente tem, seja com o condicionamento das pessoas que a gente convive, seja o condicionamento do trânsito dos neutrinos, seja o nosso condicionamento enquanto a gente dorme. Então, o dormir na própria aura, para qualquer tipo, é importante para que a gente, quando acorde, a gente tenha cada vez mais clareza de quem está operando ali na hora de uma tomada de decisão, né? Quem está ali operando no teu veículo, né? Então, os tipos não energéticos, obviamente, é fundamental, né? Na verdade, é lei para os tipos não energéticos, não sacrais, eu diria, né? Para os 3 tipos não sacrais: o refletor, o manifestador, o projetor e o refletor, né? Dormir na própria aura. Por quê? Porque quando você tá na aura de uma outra pessoa, o projetor, né? Principalmente que o projetor tem essa aura que é focada e absorvente, né? Então ele funciona um por um.
Então ele está recebendo todo esse fluxo de informação, de condicionamento, né, celular durante o dia. Então mesmo quando seja 2 projetores, por exemplo, né? Mas nós somos 2 projetores, somos 2 tipos não energéticos, né? 2 tipos não sacrais. A gente dorme junto, a gente não tem o centro do sacral definido. Então, vocês 2 juntos na conectividade, vocês podem definir o sacral. Então, e o centro sacral é um centro que ele não desliga, né? O centro sacral ele não desliga. Então, um tipo não sacral, quando ele dorme na aura de um tipo energético, de um gerador, você está amplificando, você não tem como ter um descanso correto. O gerador, ele não desliga, o centro sacral ele não desliga, é um tanque de gasolina inesgotável. Então essa gasolina, ela não desliga nem quando o gerador está dormindo. Então quando um tipo não sacral, né, tá dormindo do lado de um tipo sacral, né, de um gerador, então você vai estar também, o teu corpo vai estar ali amplificando aquela energia, tendo um gasto, e o projetor ele acorda cansado, o manifestador, o refletor, né, esses 3 tipos não sacrais acordam cansado e não conseguem muitas vezes, né, compreender, viver a sua mecânica da tua definição, porque já acorda cansado. Então o projetor, né, o refletor, que já são tipo não energético por natureza, né, dormindo, gastando uma energia que não tem, amplificando, né, uma energia que é emprestada durante o sono. Então, né, esse projetor, esse refletor vai acordar e essa vulnerabilidade, né, vai estar ainda mais forte, né, fora os outros centros. Então, fora as outras aberturas que você também vai estar amplificando. Então, se você, né, mesmo que sejam 2 geradores, no caso que ela trouxe aqui, né, entre 2 geradores, é fundamental que o gerador também durma nessa própria aura, porque mesmo que um gerador não esteja amplificando um sacral do outro, porque os 2 vão ter, né, obviamente, sacral definido, vai estar amplificando ali a cabeça, por exemplo, vão ter outros centros, que quando a gente tá na aura da pessoa, a gente tá vivendo aquilo ali. Que todo mundo, quando chega no desenho humano, quer viver como você mesmo, quer viver uma vida como si mesmo, quer aprender, né, como faz isso, como tomar as decisões, como alinhar corretamente com o teu propósito de vida, com tudo que é correto pra ti. Gente, mas eu tenho uma forma da gente alinhar com o que é correto pra gente. Só tem uma forma. É quando nós tomamos decisões como nós mesmos. Como nós mesmos. E a maioria das pessoas, eu digo isso porque eu nasci numa família de 7. Então eu dividi meu quarto até os meus 20 anos com 4 irmãos. Então eu sei muito bem o que é, né, a gente realmente crescer e viver e você não ter espaço. E hoje, quando eu vejo, né, que eu durmo na minha própria aura, tenho meu próprio espaço. Gente, dormir na própria aura, quando a gente fala do projetor, a gente não tá falando de viver sozinho. Não é ninguém vai viver sozinho. Ninguém tá aqui pra viver sozinho. O projetor, principalmente, né, ele precisa do outro ali, inclusive pra ele se conhecer. Porque o projetor se conhece através do outro. Mas o sono, né, o nosso sono, ele existe muito mais coisas, muito mais mistérios, muitas mecânicas que a gente nem imagina que acontece enquanto a gente está dormindo e como isso influencia quando a gente está acordado. Talvez até mais. Então, a forma como a gente dorme é tão importante quanto a forma quanto a gente acorda. E para o gerador é a mesma coisa. É a mesma coisa porque os geradores, a forma correta, né, do gerador ir para a cama é quando ele está exausto. Então, os 3 outros tipos, a gente precisa ir para a cama, o manifestador, o projetor e o refletor. A gente, por ser não sacral, saber parar antes da exaustão, né? Saber quando é suficiente. Então, antes da exaustão, parar. A mecânica do gerador é diferente, porque o gerador automaticamente para na exaustão.
Ele para e ele vai dormir, né? O gerador manifestante é importante que também vá antes da exaustão, né? Mas que só pare na exaustão, que é bem diferente dos outros tipos. Então, mesmo entre os geradores, né? O time pode ser diferente, né? Um gerador pode chegar à exaustão num horário, outro gerador num outro horário, um gerador manifestante, dependendo de... Gente, depende do desenho de cada um. Então, a questão, né, do dormir na própria aura, isso envolve tantas coisas, mas principalmente a forma como todo o desenho, ele opera em si. Então, mesmo entre dois geradores, né, mesmo dois geradores, que é o caso dela, né, não perguntei para ela se ela tem muitos centros abertos, também não vem o caso aqui, mas assim, né, a pessoa que tem mais sensibilidade, mais conexão ali, que se percebe mais, obviamente vai sentir essa pressão de dormir na aura do outro. Então, a questão de você não dormir junto com uma pessoa, né, você dormir na sua própria aura, isso não tem a ver com intimidade. Até porque intimidade dentro do conhecimento é muito além do que isso. A gente nem imagina, né, o que é de fato a intimidade. Mas você dormir nessa própria aura, independentemente do seu tipo, você respeitar o teu ritmo, seja um tipo não sacral, né, de se retirar antes da exaustão, seja um tipo, um gerador, né, de ir dormir só na exaustão, né, que são mecanismos totalmente opostos, e um parceiro apoiar o outro, né, para que o seu veículo, o seu corpo possa se desenvolver, possa operar como si mesmo. Isso é intimidade para nós, né? Esse espaço, né? O respeito, o espaço que, né, as pessoas precisam, porque nós somos diferentes, né? Porque quando a gente pergunta, ai, por que todo mundo dorme junto? Da onde vem isso? Isso vem lá de todo o nosso desenvolvimento primata, né? Vem de todo o processo de evolução da forma, lá do homem da caverna, que não tinha como, né, dormir separados, todo mundo se empoleirava numa caverna para se proteger do frio, do clima, né, de tudo. Então isso tá obviamente na nossa memória, né, da gente ficar junto, né, ficar todos juntos, dormir todos juntos, se aquecer também, né? Então tem muitas situações, né, que o homem, a gente no nosso processo evolutivo viveu, que nos levou a certos hábitos. Assim como também as instituições, né, todas as regras que foram criadas. Mas o quanto que isso realmente, né, afeta a nossa mecânica, a nossa diferenciação. Um pai é diferente de um filho em termos de mecânica. Uma mãe é diferente de um filho, uma mãe é diferente do esposo. Um namorado é diferente da namorada. E é uma escolha, né? Claro que é uma escolha que tem que ser feita em harmonia com os envolvidos, né? Mas as crianças, principalmente, a gente sempre fala muito das crianças, o quanto que é importante para as crianças terem o próprio quarto. Só o fato de dormir na própria aura, gente, já é metade do caminho andado no processo de a gente ser a gente mesmo e da gente alinhar com aquilo que é correto pra gente, porque o que se ganha com isso? Né? O que você ganha em você passar pelos primeiros 7 anos de descondicionamento, e isso inclui dormir na própria aura, porque sem dormir na própria aura não há 7 anos eficiente. Sem dormir na própria aura, a gente não vai saber o que é acordar para a nossa verdadeira natureza, despertar a nossa verdadeira natureza. É um processo, né, que exige, sim, muita dedicação, compreensão. Por isso que é importante, né, num casal, os dois terem primeiro sua análise individual e depois, sim, a sua análise de conectividade, né, para os dois poderem se ver, se olharem através, né, do próprio desenho, desse mecanismo, né, de como funciona a dinâmica, o mecanismo do casal dentro da conectividade.